Hoje nós estamos com o nosso grande amigo Sérgio Roberto Parada. A gente tomou um pouquinho do tempo dele para ouvir um pouquinho as histórias, enfim, as experiências dele, que eu acho que são legais a gente compartilhar. E é esse o nosso objetivo, trazer um pouquinho dessa experiência que foi fantástica para a gente durante muito tempo, que a gente teve a oportunidade, eu acho que única, de desfrutar de toda a experiência dessa figura que é pra gente o nosso grande mentor da profissão. Essa aqui é a verdade. Graças a Deus. Passa, graças a Deus tudo passa? Tudo passa, tudo passa. Lembra da igreja. Anos que a gente passou juntos, dividindo experiências, aprendendo muito todos os dias. Todo mundo aprende, né? Todo dia, né? Nossa residência, né, de arquitetura. Todo mundo aprende. Vocês, a gente do outro lado também. Aprende mesmo. É isso aí. E a gente espera que a gente, com esse depoimento, que tem histórias realmente fantásticas, assim, de experiência de vida, experiência profissional, possa de alguma maneira inspirar as pessoas, né? Por que eu escolhi a arquitetura? Porque eu gosto. Mas você já gostava? Porque era o seguinte, eu escolhi arquitetura por causa de um professor, que eu fazia curso técnico de edificações, e o professor, que era um polonês, que eu achava que era russo, na época ele dizia assim, eu não sou russo não, russo é muito chique, sou polaco mesmo. Daí esse professor perguntou um dia para mim, assim, na aula, ele dava desenho arquitetônico na escola técnica, perguntou, o que você quer ser? Eu disse, acho que ser engenheiro civil. Ele disse, não, você tem que ser arquiteto. Só que naquela época nós não tínhamos mídia, não tínhamos internet, não tínhamos nada, e os livros eram muito precários. E eu não sabia bem o que era arquiteto. Ele disse, não, arquiteto, ele dizia para mim, aquele que constrói, que faz casas, faz edifícios e faz cidades. Eu disse, é isso mesmo que eu gosto. Daí, porque ele falou isso, eu fui pesquisar melhor e fiz o vestibular da arquitetura. E eu tinha que passar logo de primeira, porque eu não tinha condições financeiras para pagar cursinho de novo. Então, eu já entrei, era obrigado a passar, porque não tinha como não passar. Porque a solidariedade da família foi muito grande. Foi minha irmã que me ajudou a pagar cursinho, que sempre foi coisas muito caras, assim. E ela era uma moça que ia se casar na época, então eu acho que ela abriu mão de muitas coisas dela para eu poder fazer o cursinho. Em 69 fiz o vestibular, aí como eu passei, eu precisava trabalhar. Eu tinha 17 anos. Daí eu liguei para o escritório do professor Elgson, porque eu via naquela época, no Paraná, não sei como é que era aqui, era obrigado por o nome do arquiteto nas propagandas dos edifícios. Hoje em dia, mas não era para promover o arquiteto, era para a pessoa que fosse comprar soubesse quem era o autor. Esse era o importante. E aí eu peguei, olhei o nome dele num prédio que até hoje é construído e aparece em todos os cenários de Curitiba, um prédio semicircular, e eu achei interessante e liguei para ele. Daí ele me disse, não, pode vir aqui. Segunda-feira, ele nunca atendia telefone nem nada, aquele dia ele atendeu o telefone. E eu falei diretamente com ele, daí ele disse, pode vir segunda. A única pergunta que eu lembro que ele fez, ele disse assim, você vem porque você precisa ou porque você é por diletantismo? Eu disse, não, eu preciso trabalhar. Ele disse, então pode vir. Porque se fosse porque... Tem gente que trabalha porque quer aprender e tal. Ele não aceitava, não. E o escritório dele era numa casa, que agora já não existe mais, uma casa da década de 20 do século passado.
e lá nos reuníamos em pranchetas e tal. No primeiro dia eu entrei e no último dia da faculdade eu saí. Fiquei todos esses dias, todo esse tempo trabalhando com ele. O Dr. Elgson, ele tinha uma experiência que eu fui adquirindo com o tempo. Ele tinha trabalhado, ele era chefe do escritório do Franz Repp em São Paulo. Ele trabalhou no projeto do Edifício Itália e ele uma vez, ele era muito corbusiano em tudo. Ele dizia para mim, eu dizia para ele que o Oscar tinha superado o mestre. Ele disse, você é ignorante. Daí ele me deu um livro, Le Corbusier, 1910-1965, que acho que foi a época que o Le Corbusier morreu. Ele deu aquele livro e disse assim, olha, você lê um pouquinho e se torna um pouquinho mais culto. E eu penso muito nisso, que nessa época, quando eu trabalhei com ele, que era, para a maioria das pessoas, eu estava trabalhando com um homem ultrapassado. Porque gostavam muito daquela arquitetura, que era aquele concretão, aquela coisa brutalista, né? E o Elgson não era assim. O Elgson era muito mais refinado, era muito mais europeu. Então eu acho que podia ter nem ser 8 nem 80, podia ter uma dosagem. E eu, depois que me formei, fiquei pensando muito nisso, sabe? Eu acho que ele deu a contribuição que ele tinha que dar, mas eu não faria um prédio igual dele. Eu não faria, porque ele era muito detalhista no edifício e tal. Eu não penso muito assim. Eu montei um escritório, junto com um ex-colega que trabalhava lá no escritório dele também, e também trabalhei numa empresa de consultoria, que fazia planos diretores, porque a gente, quando tem um escritório, você sabe que os nossos trabalhos num escritório é limitado, porque quando você abre um plano diretor, é uma concorrência, não é um concurso de arquitetura. Então eu disse assim, vou trabalhar nessa empresa. E eu trabalhei nessa empresa onde eu conheci a chefe do escritório, que era uma arquiteta italiana, a Maria Luisa Valente Piermartiri. Então eu convivi com esse lado europeu. Ela era de Bolonha, da Itália, formada na Universidade Sapienza de Roma. Então eu consegui ver um outro lado assim Quando você se formou, você trabalhou durante 5 anos com o Elgson, ou seja... Quando eu entrei na faculdade. Quando você entrou na faculdade, numa escola que tinha já, enfim, uma formação bastante sólida. Uhum. E você acha que esses 5 anos que você trabalhou no Elgson criaram, ou seja, em você a convicção de que você estava preparado realmente para abrir o teu próprio escritório? Olha, eu não sei, não lembro mais disso, mas eu acho que eu achava que sim. Eu sempre achei que sim. Eu sempre fui meio pretensioso, sempre achava que sim, achava que ia fazer, achava que era isso. Eu sempre achei, como todo arquiteto se acha. Naquela época que eu vim para Brasília, o professor Elgson era diretor da Faculdade de Arquitetura, não, do Centro Politécnico, que abrangia a Faculdade de Arquitetura e as demais faculdades de Engenharia. E ele me disse assim, eu fui consultá-lo para ver o que ele achava de eu vir para Brasília, que tinha recebido um convite. Ele disse, vai embora, você não foi feito para ficar aqui em Curitiba, não. Porque quer queira, quer não, Curitiba, vocês podem ter uma visão muito bonita do Jaime, aquela coisa da cidade e tal, mas é uma cidade do interior. Aqui não, aqui era a capital e foi feita por grandes nomes da arquitetura, do urbanismo e das artes plásticas e da engenharia e tal, estiveram em Brasília. Então, eu acho que isso era um motivo pela qual Brasília me atraiu. Porque eu estudava isso. Daí aquilo que você estudava, você chegar aqui, ficar amigo do Lelé, ficar amigo do Atos, conhecer o professor Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, como eu conheci, eu não tinha intimidade que tinha com o Lelé e com o Atos, mas eu conhecia. Isso é uma coisa que poucas pessoas tinham essa oportunidade. Se eu morasse em Curitiba, não teria nunca. Você resolveu fazer o teu mestrado? E no México?
No México, porque o mestrado era um complemento. Eu acho que o complemento é muito importante, porque o que a gente sabe da universidade, principalmente no campo do urbanismo, é muito pouco. Então eu queria ampliar um pouco esse meu conhecimento. Nada melhor do que uma faculdade que desse um mestrado nessa área. E eu tinha ganho 2 bolsas na época, uma para a Áustria, para Viena, e outra para o México. Eu disse, eu não vou para a Áustria porque o continente europeu era um continente já consolidado, não tinha migração rural, urbana, nada. O México não. O México era um país do nosso nível, com as nossas problemáticas e tal, então eu vou para o México. E não me arrependo, não. Veio para Brasília trabalhar, ficou desempregado, e depois foi para a Temag, e aí resolveu ativar o teu escritório. Na realidade, eu fui convidado pela Temag, pela Engevix, na época para vir, quando a Engevix não fazia obra, só fazia projetos. Quando vim, o diretor dessa empresa era um homem que já faleceu, um engenheiro muito preparado. E quem me convidou foi um outro colega, um outro engenheiro. Aí, quando eu cheguei, o projeto que eles iam assinar com a Eletronorte, que era para fazer uma cidade na Amazônia, foi rompido. Ou seja, eu não tinha trabalho. Daí eu levei o meu currículo, que eu já tinha feito mestrado, na UNB. Aí o diretor da Faculdade de Arquitetura riu na minha cara. Eu disse, pelo amor de Deus, estou ferrado. Aí assim foi. Daí eu mudei lá para... Fiquei esperando até a hora que o doutor Pedro, que era o diretor-geral, esse engenheiro que disse que ele era uma pessoa muito bem preparada, na Engevix me chamou e disse, não, venha trabalhar aqui. Daí eu fui trabalhar lá, porque sem trabalho é horrível a sensação, sem trabalho. Eu fico imaginando hoje em dia, né, que saem tantas pessoas da faculdade de arquitetura e não tem nada que fazer, e essas coisas deixam a gente um pouco... Eu estou falando da arquitetura porque é nosso meio, mas eu acredito que em todos são iguais, né? Quando é que você foi trabalhar na Temag e começou a ter contato com os projetos aeroportuários? Porque... Você resolveu ativar o teu... Porque daí eu mudei de prédio. Eu trabalhava no Morro Vermelho. Depois eu mudei para um outro prédio, mudou a Engevix, mudou-se para um outro prédio lá no setor comercial. Aí um dia eu estava descendo a pé, porque eu deixava meu carro parado no estacionamento do Morro Vermelho. Eu pagava lá para eles. Aí encontrei com esse senhor, que ele já tinha saído da Engevix. Daí ele pegou e perguntou para mim assim, o que você está fazendo na Engevix? Eu disse, eu estou fazendo edifício de supervisão da usina de Tucuruí. Ele disse, depois que você terminar esse projeto, ele era muito ético assim, você me procura, mas depois que você terminar este projeto. Aí eu terminei, procurei, ele me levou para a Temag. Daí na Temag eu fiquei anos trabalhando. Aí, quando chegou em 1997, eu abri o meu escritório oficialmente, porque eu tinha extraoficialmente, fazia muito projeto. Projetos privados, eu fazia esses projetos. Como qualquer outro profissional, nós temos que lutar. Isso é condição sine qua non. Quando surgiu a oportunidade de fazer o aeroporto de Brasília, eu trabalhava muito final de semana, sábados e domingos. Porque também naquela época não existia computação, não. Era tudo na prancheta. Desenhos em prancheta e tal. E eu comecei a desenhar. O primeiro projeto que eu fiz, influenciado pelo Oscar Niemeyer, quando ele tinha feito aquele projeto, eu imaginava demolir tudo. Aí a Camargo Corrêa, que tinha ganho o projeto, a construção da obra, ela disse assim, não, infelizmente não dá para demolir, nós temos que deixar o prédio antigo existente. Eu demoli uma parte e o resto não. Daí eles aceitaram. Então eu tive que lutar muito, eu fiz várias alternativas, e daí eu comecei a ter contato com a Infraero, que tinha engenheiros muito capacitados lá na época, e eu mostrava os projetos para eles nas segundas-feiras.
porque eu podia mostrar um projeto sexta. Ele dizia assim, olha, você vai mudar isso, mudar isso, mudar aquilo. Na segunda eu quero ver. Então eu tinha que trabalhar sábado e domingo. Você vê que eu nunca gostei disso, mas tem que trabalhar. Daí em 97 eu peguei e resolvi oficializar o escritório. Daí eu tinha aquelas salas que até hoje funcionam. Daí eu comprei para que eu pudesse desenvolver ali meu escritório. E assim eu fiz o escritório. Eu tinha uma função, um trabalho que eu vinha já da minha formação, que era aquela de distribuir o teu conhecimento, aquilo que você fala. Porque o professor Elgson, lá no escritório dele, fazia isso. Ele era muito assim. Ele nunca chegou para discutir só um projeto. Ele falava, comentava sobre arquitetura. Você podia concordar ou não, essa é outra questão. Mas falava. Então, eu queria uma coisa assim, porque eu achava que aquilo era certo. E eu via, no caso, vocês dois que estão presentes aqui, assim como os outros que entraram, um potencial grande de serem arquitetos de verdade, que tinham potencial para serem arquitetos. Porque ser arquiteto é uma profissão muito bonita, mas requer um monte de condicionamentos. É uma profissão bonita, ninguém pode tirar isso. Se você analisar a vida, a história da humanidade, você analisa pela arquitetura. Você não analisa por nada, pela arte, pela história da arquitetura, mais da arquitetura do que as artes plásticas. A primeira pessoa que eu chamei, que estava lá trabalhando, era o Marcelo Sávio. Depois o Marcelo trouxe a Suiene. Depois eu conheci você, o Igor. Foi, né? Antes ainda. Na verdade, eu fui o primeiro a entrar lá. Você foi o primeiro. Me diz uma coisa, enfim, a turma toda que trabalhou contigo lá Aqui em Brasília? Em Brasília, No escritório. no escritório, Suiene, eu, Marcelo e tal, o que você identificava, assim, do ponto de vista Porque o que a gente tem na nossa lembrança é, na realidade, um contato muito grande com você, ou seja, uma transferência de conhecimento que para a gente foi essencial. Eu acho que nos deu realmente a certeza ou talvez a convicção de que a gente estava se preparando, ou seja, consolidando uma formação que em determinados momentos a gente percebia era um pouco precária. E o que você observava? Assim, eu acho o seguinte... É muito cru, Não, eu acho que era diferente nos tempos atuais. Primeira coisa. Segunda, eu acho que vocês, as pessoas que trabalharam comigo em geral, mas vocês dois tinham particularidades. Eu via que tinha possibilidade, potencial. Por exemplo, você foi o único que continuou com a política profissional, que na época eu tinha muito isso na minha cabeça. Hoje eu não tenho mais, mas eu tinha. Eu acho que a formação é que é o problema. Eu acho que você, na hora de abrir uma faculdade de arquitetura, nós temos quantos aqui no DF? 12? 13? 12, sei lá o quê. Eu acho que às vezes eu vou em alguma universidade que eu não conheço ninguém. Não é que eu teria que conhecer, mas não conheço. Daí eu vejo no papo já com os professores que eles não têm a formação de professor. Não tem. Você acha que tem a formação de arquiteto? Não sei, precisaria mais tempo para ver, mas é difícil, viu? Você não tem de professor, não vai ter de arquiteto, não. Eu vejo assim. Eu acho que hoje em dia o nosso problema é este. Não é do aluno. O aluno não, o aluno está lá e gosta também, se influenciou em fazer arquitetura e tal. Sabe que a gente tem muito essa relação assim do período em que nós estávamos trabalhando contigo, era um pouco a sensação de estarmos fazendo uma residência para adquirir a experiência necessária, porque assim, no meu caso específico, eu sempre tive muito receio, né, porque eu vim de uma universidade cuja tradição do ensino, na realidade, não tinha, né, e eu sentia muita insegurança do ponto de vista. E você foi autodidata. E aí, ou
ou seja, a oportunidade que eu tive de trabalhar contigo foi um momento em que eu fui consolidar a minha formação, entender um pouco mais o que era arquitetura e da maneira como que a gente tinha que trabalhar. Então, é um pouco essa percepção. O que você acha, por exemplo, assim, da importância que o Elkson teve na tua vida, da importância que você teve na vida da gente, ou seja, do ponto de vista de contribuição? Eu acho que ele teve, o professor Elkson teve na minha vida, uma questão de fundamentação ética. Ele dizia assim, eu acho que o mais importante que ele passou foi isso. Olha, eu sou assim, eu vou fazer isso assim. Não tenho condições de fazer diferente. Então, isso é uma questão. Quando eu passei a estar no lugar dele, porque hoje eu vejo que eu não conhecia ele com a minha idade, conheci ele mais novo. É engraçado isso, eu fico olhando assim, né, uns troços o tempo assim, mas ele era muito doido, né? E hoje, quando eu vi os meus colegas trabalhando comigo, eu queria dar as mesmas condições que eu recebi, que eu não sei se eu passei, mas eu queria dar essas mesmas condições. Eu acho que nós, na vida, temos assim, pessoas que vão trabalhar com A, B ou C, mas eles são, como é que se diz? É que eu não quero errar no adjetivo, assim, não é egoísta, mas tem medo, sabe, os professores e tal, em passar para os alunos as condições de vida, como são. Eu acho que tem um certo egoísmo aí. E que nós não deveríamos ter medo, porque o mundo é muito grande, o mundo dá oportunidade para todos, sabe? Então, eu não preciso ficar restringindo conhecimento, nem nada. E isso que eu aprendi com ele e que eu tentei, não sei se eu fiz, tentei passar para as pessoas que trabalhavam comigo. Era esse conhecimento, essa coisa de ser, você é assim porque é assim, uai. Você passa metade da sua vida com umas pessoas, você não vai ser amigos. Uma grande amiga minha, que é a Zeca, dizia assim, essas pessoas têm que ser muito bem tratadas, porque elas são nossa família, estão lá do teu lado todo dia. Então, como é que uma pessoa que trabalha comigo profissionalmente no meu escritório, que fica 5 horas lá, 6 horas, eu não vou ter essa relação? Claro que eu vou ter que ter essa relação, senão a coisa não vai dar certo. E que bom quando a pessoa te põe na parede e diz assim, olha, e se fizesse com tal forma, uma outra? Eu acho isso muito interessante, porque é difícil você achar as pessoas para trabalharem contigo e que você possa confiar, porque eu confiava em todo mundo. Então, você tem que adquirir, tem que ser recíproco isso, né? Hoje eu vejo um aluno de arquitetura hoje, acho que conhecendo o AutoCAD já conhece a arquitetura, que é um erro. É um erro. Você não conhece porque conhece um instrumento. Um instrumento é um instrumento. É uma ferramenta. Tem que ser arquiteto mesmo. Tem que chegar e propor, etc. Esta casa aqui que vocês estão, teve a participação da Suiene e do Igor. É isso que você falou, assim, né? Eu acho que a gente que trabalhou contigo carrega um pouco essa, talvez até dívida, porque a gente teve uma oportunidade que poucos tiveram de ter um contato direto contigo. Eu já comentei isso com você, né? Pois é, a questão que a gente tem é que, assim, de alguma maneira eu acho que a gente adquiriu uma experiência muito bacana com você e que a gente pode, de alguma forma, tentar compartilhar isso. Isso é legal.